Você já parou para pensar por quê, mesmo ainda criança, você sentia que era diferente? Não diferente de um jeito ruim, mas como se carregasse algo dentro de si que nem conseguia explicar. Talvez fossem sonhos intensos, uma sensibilidade fora do comum, uma fé que brotava do nada ou até mesmo uma dor precoce que ninguém via, mas você sentia. Algo te chamava, mesmo sem palavras. Uma presença silenciosa sussurrava ao seu coração. Você não está aqui por acaso. Eu te separei. Hoje, quero te levar em uma jornada profunda e reveladora, de volta à sua infância. Não para reviver traumas ou nostalgias, mas para encontrar os rastros do propósito de Deus em cada detalhe da sua história. Porque sim, Ele já falava com você, mesmo antes de você aprender a falar com Ele. Os sinais estavam lá, sutis, mas poderosos. Sementes do céu plantadas no seu coração desde os seus primeiros passos. Quantas vezes você teve aquela sensação de não pertencer completamente? Ou aquela inquietação estranha diante das injustiças, aquela vontade de ajudar, de entender o que outros ignoravam? Talvez você tenha passado por perdas, rejeições ou lutas muito cedo. Mas até isso, por mais duro que pareça, era parte do plano de Deus para forjar o seu caráter e despertar o chamado que Ele mesmo escreveu antes do seu nascimento. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Jeremias 1:5, esse versículo não é apenas bonito. Ele é a sua origem. Você foi pensado por Deus. Você foi escolhido, separado, preparado. Hoje vamos juntos explorar 12 sinais poderosos que mostram que você já foi tocado por Deus desde o início da sua vida. Cada um deles vai te ajudar a reconectar com quem você sempre foi lá dentro. Alguém chamado, alguém escolhido, alguém com uma missão. Prepare-se. Talvez você chore, talvez sorria, talvez se lembre de coisas que pensava ter esquecido, mas acima de tudo, você vai sentir o toque de Deus te lembrando quem você é. Vamos começar essa viagem de volta à sua essência? Sensibilidade espiritual. Inata. Você se lembra de quando ainda era criança e algo dentro de você se movia. Ao ouvir o nome de Deus? Talvez fosse ao ver alguém orando com fé, ao escutar um louvor simples, ou até ao observar o céu estrelado e sentir no silêncio que havia algo, ou alguém, maior olhando por você. Essa sensibilidade espiritual que você carregava, mesmo sem entender, não era comum, era um sinal. Crianças escolhidas por Deus, muitas vezes têm essa percepção aguçada do invisível. Elas se emocionam com facilidade diante de coisas que os outros não percebem, sentem um peso espiritual em ambientes, choram sem saber porquê diante de certas músicas, palavras ou lugares. Talvez você tenha feito perguntas que pareciam grandes demais para a sua idade. Quem criou tudo isso? Por que Deus me ama? Será que Ele está ouvindo? Essas perguntas que brotavam do seu coração inocente eram ecos de algo maior. Deus já te chamava. Ele estava semeando em sua alma a capacidade de ouvir sua voz, ainda que em sussurros. Você não era apenas curioso, você já era espiritualmente desperto. Exemplo bíblico: Samuel ainda era menino quando ouviu o chamado de Deus no templo. No início, ele não compreendia, pensava que era apenas uma voz comum. Mas sua sensibilidade, sua disposição em ouvir e sua pureza de coração o tornaram o escolhido para ser um dos maiores profetas de Israel. 1 Samuel 3, 4 e 10. Assim como Samuel, talvez você também tenha ouvido Deus, não com os ouvidos, mas com o coração. Reflexão. Tente se lembrar de um momento em que você entrou numa igreja e sentiu paz, mesmo sem entender por quê.
de uma lágrima que escorreu sem explicação ao ouvir uma canção sobre Deus, de uma sensação de conforto invisível, como se alguém estivesse ao seu lado quando você tinha medo. Essas experiências não foram coincidência, elas foram sementes do céu. Deus já te tocava, já te preparava, já te marcava. E se tudo isso, que parecia pequeno na infância, fosse na verdade o início de um chamado eterno, você não imaginava, mas Deus já te via como alguém especial. Ele não olhava para a sua idade ou compreensão, mas para o seu coração disponível. E é por isso que hoje Ele continua te chamando. Empatia. Além da idade, você já foi aquela criança que parecia sentir demais, que se entristecia com a dor dos outros, mesmo sem entender o motivo. Talvez tenha chorado ao ver alguém sofrendo, ou sentido um aperto no peito quando um colega era humilhado ou ignorado. Enquanto outras crianças apenas brincavam, você sentia, e sentia fundo. Essa empatia tão intensa, tão precoce, não era exagero. Era um dom, um sinal claro de que o amor de Deus já fluía através do seu coração. Crianças escolhidas por Ele muitas vezes demonstram uma sensibilidade emocional que vai muito além da idade. Elas enxergam o que os olhos não veem e carregam uma compaixão que não pode ser ensinada porque vem do céu. Você talvez tenha se perguntado por que chorava por coisas bobas ou por que não conseguia ignorar a tristeza dos outros. A resposta é simples. Deus te fez com um coração parecido com o dele, e isso, desde cedo, já te separava. Exemplo bíblico: Davi, antes de ser rei, antes de derrotar Golias, Davi era apenas um jovem pastor. Mas não era um pastor qualquer. Ele cuidava das ovelhas com tamanha dedicação que arriscava sua vida por elas. 1 Samuel 17, 34, 36. Esse zelo, essa empatia profunda pelos mais frágeis, não era fraqueza, era preparação. Deus estava formando nele um líder segundo o seu coração. Talvez você, como Davi, tenha sido alguém que sofre em silêncio pelo sofrimento alheio, que carrega o fardo dos outros, mesmo sem saber por quê. Que oferecia um abraço, um brinquedo, uma palavra, não por obrigação, mas porque não conseguia ignorar a dor alheia. Aplicação e reflexão. Pense por um instante. Já houve um momento em que você viu alguém chorar e sentiu como se a dor daquela pessoa fosse sua? Já ajudou alguém sem esperar reconhecimento, apenas porque o seu coração te empurrava para isso? Esse cuidado espontâneo, essa compaixão sem limites, era Deus moldando seu coração para algo maior. Não era apenas gentileza, era propósito, era vocação. Era o Espírito Santo soprando em você desde pequeno. Você não foi feito para viver fechado, insensível ou indiferente. Você foi feito para amar como Jesus amou. E essa empatia, além da idade, é a marca de quem já foi tocado pela graça, mesmo antes de entender o que isso significava. E se aquele amor que você demonstrava fosse o próprio amor de Deus se manifestando através de você? Sonhos e visões inexplicáveis. Você se lembra de ter tido um sonho, ainda na infância, que ficou gravado na sua memória por dias, meses, talvez até anos. Um sonho tão intenso, tão vívido, que parecia mais real do que a própria realidade. Talvez você tenha visto lugares que nunca conheceu, ouvido vozes que falavam direto ao coração, ou sentido uma paz, um chamado, uma missão, mesmo sem entender. Crianças escolhidas por Deus muitas vezes recebem sonhos e visões que fogem da lógica humana. Não são fruto da imaginação comum, mas mensagens espirituais, sussurros do céu, sementes de um propósito maior plantadas enquanto ainda dormiam. É como se Deus dissesse: você pode não entender agora, mas um dia vai lembrar e saber que era eu. Exemplo bíblico: José, ainda muito jovem, teve sonhos que pareciam grandiosos demais.
Ele via seus irmãos se curvando diante dele, enxergava cenários que falavam de liderança, influência e destino. Gênesis 37, 5, 11. Na época, ninguém o levou a sério. Muitos zombaram, mas José guardou tudo no coração. E anos depois, tudo se cumpriu, exatamente como Deus havia mostrado. Talvez você também tenha tido sonhos que pareciam grandes demais para a sua idade. Talvez tenha visto coisas que não conseguia explicar. Sentiu sensações que não eram apenas sentimentos, eram revelações, vislumbres do que estava por vir. Reflexão. Já sonhou com situações que depois aconteceram de forma semelhante? Já teve um pensamento insistente, uma imagem, uma sensação de que algo grande estava reservado para você? Já acordou com a sensação de que Deus tinha falado com você, mesmo sem lembrar exatamente o que foi? Esses sonhos não foram apenas criações da mente infantil. Foram sinais do céu. Foram lembretes silenciosos de que Deus já estava te marcando com algo eterno. Não ignore esses registros da alma. Muitas vezes, Deus fala enquanto o mundo dorme. Ele planta visões no espírito de quem está aberto, sensível, disponível, e Ele ama usar crianças para isso, porque elas ainda não duvidam, ainda não explicam tudo com lógica, apenas sentem, apenas creem. E se aquele sonho estranho que você nunca esqueceu for parte de um plano que ainda vai se cumprir? Deus pode ter começado a escrever sua história enquanto você dormia, e hoje Ele te convida a lembrar, porque o que Ele começou, Ele vai completar. 4. Fascínio por histórias de fé. Você se lembra daquele brilho nos olhos ao ouvir uma história da Bíblia? Talvez fosse a coragem de Davi diante de Golias, a ousadia de Ester ao salvar seu povo, ou os milagres de Jesus que pareciam mágicos, mas soavam verdadeiros em seu coração. Mesmo sem entender todos os detalhes, algo dentro de você se acendia. Esse encantamento não era apenas curiosidade de criança. Era sede, era fome por algo eterno, um desejo silencioso de fazer parte de algo maior do que si mesmo. Crianças escolhidas por Deus muitas vezes demonstram desde cedo um fascínio quase inexplicável por histórias de fé. Não são apenas bonitas, elas despertam algo profundo. Talvez você pedisse para ouvir a mesma história repetidas vezes. Talvez se visse no lugar do herói bíblico. Talvez sentisse que, de algum modo, aquelas histórias falavam com você. Era como se cada narrativa acendesse uma chama que você não sabia nomear, mas também não conseguia ignorar. Exemplo bíblico. Timóteo foi ensinado desde pequeno nas Escrituras por sua mãe Eunice e sua avó Lloyd Tabe-Goes. Timóteo 3,15. Aquilo que parecia apenas instrução, na verdade, era preparação. A familiaridade com as histórias da fé moldou seu caráter e o preparou para se tornar um líder espiritual ao lado do apóstolo Paulo. Ele não apenas ouvia a palavra, ele foi transformado por ela. Reflexão e aplicação. Que histórias marcaram a sua infância? Quais personagens bíblicos te inspiravam, mesmo antes de você entender a profundidade do que eles viveram? Já sentiu que algo dentro de você dizia, eu também quero viver algo assim? Esse fascínio era Deus acendendo o fogo do propósito dentro do seu coração. Não era coincidência, era uma semeadura espiritual. Ele usava histórias para plantar visões, usava personagens para despertar destinos, usava a imaginação para ativar um chamado real. E se cada história que te tocou quando criança fosse, na verdade, uma chamada camuflada de conto? E se Deus estivesse dizendo, assim como fiz com eles, quero fazer com você? Hoje, talvez, você tenha esquecido algumas dessas histórias, mas Deus não esqueceu. O fogo que Ele acendeu naquela época ainda está aí, esperando para ser reavivado. Coragem diante de desafios.
Você já foi aquela criança que, mesmo com medo, se levantou para defender alguém? Que falou a verdade, mesmo sabendo que isso poderia te trazer problemas? Ou que enfrentou uma situação difícil com uma força que nem você sabia que tinha? Crianças escolhidas por Deus, muitas vezes, demonstram uma coragem incomum, uma ousadia que não nasce da força física, mas de uma convicção silenciosa, plantada por Deus, de que fazer o certo é mais importante do que ser aceito. Essa coragem é um reflexo do Espírito de Deus já operando, mesmo nos primeiros anos de vida. Talvez você tenha enfrentado o bullying na escola. Talvez tenha sido o único a se posicionar quando algo errado estava acontecendo. Ou tenha sentido um impulso irresistível de proteger alguém mais fraco, mesmo tremendo por dentro. Isso não foi apenas instinto. Foi um sinal. Exemplo bíblico. Davi ainda era um menino quando se apresentou para lutar contra o gigante Golias. Todos o viam como pequeno, despreparado, improvável. Mas Davi não confiava em si, confiava em Deus. E foi essa coragem divina que o destacou. Você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. 1 Samuel 17, 45, 47. Desde cedo, Davi já carregava o espírito de um guerreiro de Deus. E você, talvez também carregue. Reflexão e aplicação. Lembra de um momento da sua infância em que você teve coragem, mesmo sentindo medo? Já defendeu alguém, disse a verdade, ou enfrentou algo que parecia grande demais para você? Já ouviu alguém dizer: "Nossa, nem parece que você é uma criança"? Esses momentos não foram apenas demonstrações de personalidade forte. Eles foram sinais proféticos, marcas de um chamado, evidências de um preparo. Deus te treinava, mesmo quando você achava que era só mais um dia difícil. A coragem que você mostrou na infância é a mesma que o mundo precisa agora. Ela não desapareceu. Está dentro de você, esperando ser ativada novamente, não pela força dos braços, mas pela fé em um Deus que te escolheu. E se aquele momento de bravura, tão pequeno aos olhos humanos, foi a forma de Deus dizer: "Você nasceu para lutar pelas causas do céu"? 6. Perguntas profundas. Sobre a vida, você se lembra de ter feito perguntas que deixaram os adultos sem resposta? Algo como: por que a gente nasce? O que acontece depois que a gente morre? Se Deus criou tudo, quem criou Deus? Talvez te achassem curioso demais, ou dissessem: você é muito novo para pensar nisso. Mas essas perguntas, que pareciam grandes demais para a sua idade, eram sementes espirituais. Sinais de que Deus já estava ativando em você o desejo de buscar verdades eternas. Crianças escolhidas por Deus muitas vezes não se contentam com respostas simples. Elas têm uma inquietação santa. Querem entender a origem, o propósito, o sentido da vida. Não por orgulho, mas porque a alma já começa a sentir saudade do céu. Exemplo bíblico. Jesus no templo. Jesus, com apenas 12 anos, foi encontrado no templo em meio aos mestres da lei. Enquanto outros meninos brincavam nas ruas, ele fazia perguntas profundas e oferecia respostas surpreendentes. Lucas 2, 46, 47. Todos se admiravam da sua sabedoria, mas aquilo não surgiu do nada. Era o reflexo de um coração conectado com o Pai. E você? Talvez ainda criança, já se perguntava sobre o porquê das coisas mais complexas. Talvez, enquanto outros se distraíam, você contemplava o céu, pensando em quem o criou. Isso não era apenas curiosidade, era despertamento espiritual, reflexão e aplicação. Quais perguntas você fazia quando era pequeno que pareciam grandes demais para a sua idade? Já sentiu que, mesmo sem entender tudo, havia algo dentro de você que queria ir mais fundo, mais alto, mais longe? Já teve sede de uma verdade que nem sabia nomear? Essas perguntas foram convites disfarçados.
chamadas silenciosas de um Deus que sussurra aos que Ele escolhe cedo, porque quem carrega propósito eterno começa a buscar sentido mais cedo também. Talvez você não tenha recebido todas as respostas naquele tempo, mas Deus viu cada pergunta. Ele anotou cada dúvida sincera, porque para Ele essas perguntas eram como orações. E hoje Ele quer te lembrar: foi eu quem plantou essas inquietações, para te atrair para mais perto de mim. E se aquela pergunta que ninguém soube responder fosse, na verdade, a primeira página da sua jornada espiritual? Sensação de ser diferente. Você se lembra de, ainda criança, olhar ao redor e sentir que não se encaixava completamente? Talvez seus interesses fossem diferentes. Enquanto outros queriam correr, brincar ou seguir a multidão, você preferia ficar em silêncio, refletindo, observando, perguntando-se sobre o sentido das coisas. Talvez você tentasse se adaptar, mas havia algo dentro de você que sempre te fazia sentir único, à parte, separado. Essa sensação, muitas vezes desconfortável, pode ter sido, na verdade, um sinal divino. Deus costuma separar aqueles que Ele chama. E a separação nem sempre começa com palavras ou visões, mas com uma percepção silenciosa. Eu não sou igual aos outros. Tem algo em mim que é diferente. Você pode ter sentido isso como solidão, como se ninguém te compreendesse completamente. Mas hoje, olhando com os olhos do Espírito, talvez perceba: era Deus moldando sua identidade, não para te isolar, mas para te preparar. Exemplo bíblico: Jeremias foi chamado por Deus ainda jovem, mas ele se sentia inadequado, diferente, fora do padrão. Ah, Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou um menino, disse ele. Jeremias 1:6. Mas Deus respondeu: antes que te formasse no ventre, eu te conheci e te constituí profeta. Ou seja, o que Jeremias via como limitação, Deus via como designação divina. Reflexão e aplicação. Você se sentia fora do lugar quando criança? Já percebeu que pensava ou sentia de forma diferente da maioria dos colegas? Já teve o pressentimento de que sua vida seria fora do comum, mesmo sem saber por quê? Essa diferença não era defeito, era sinal de separação santa. O que te fazia estranho aos olhos dos outros, fazia de você precioso aos olhos de Deus. Muitos chamados sentem isso, uma inadequação ao padrão comum. Mas é nesse lugar de desconforto que Deus sussurra: você não nasceu para se encaixar. Você nasceu para se destacar, para cumprir um propósito só seu. E se aquela sensação de não pertencer fosse, na verdade, Deus te marcando para um chamado que ninguém mais poderia cumprir, talvez você não fosse estranho. Talvez você sempre foi escolhido. 8. Atração por atos de justiça. Você se lembra de momentos na infância em que algo dentro de você se revoltava diante da injustiça? Talvez fosse um colega sendo zombado sem motivo, alguém excluído de uma brincadeira ou tratado com desprezo. Mesmo pequeno, você não conseguia ficar em silêncio. Sentia que precisava fazer algo, dizer algo, mesmo que isso te colocasse em risco ou em conflito. Esse senso de justiça, tão puro e espontâneo, não era apenas personalidade forte, era a semente de um chamado. Crianças escolhidas por Deus, muitas vezes nascem com um coração que arde quando vê o que é errado. Elas sentem a dor do outro, mas mais do que isso, sentem um impulso de agir. Esse desejo de consertar o que está quebrado é muitas vezes um reflexo do caráter de Deus nelas. Exemplo bíblico: Moisés, mesmo antes de entender sua missão, já demonstrava um espírito de justiça. Ao ver um egípcio maltratando um hebreu, ele reagiu, não por impulso cego, mas por um senso profundo de que aquilo estava errado. Êxodo 2, 11, 12.
Foi uma atitude extrema, mas reveladora. Deus já estava moldando o libertador. O que parecia rebeldia era, na verdade, um grito do propósito que queimava em seu coração. Reflexão e aplicação. Lembra de momentos em que você tomou partido de alguém injustiçado, mesmo sem obrigação? Já sentiu sua alma se agitar ao ver algo errado, mesmo quando os outros pareciam indiferentes? Já te disseram: você se importa demais com coisas que nem são suas? Esse se importar demais pode ter sido Deus se manifestando em você. Ele estava mostrando que te criou para lutar pelo que é certo, defender os pequenos, proteger os fracos e trazer luz onde há opressão. Quem tem um chamado geralmente carrega essa indignação santa. Não consegue assistir passivamente o mal acontecer. E essa chama que ardia em você ainda arde, porque Deus não acende algo à toa. Se Ele plantou esse senso de justiça em você, é porque há causas específicas que só você pode abraçar. E se aquela sua mania de defender o certo era, na verdade, a voz de Deus dizendo: você nasceu para ser um instrumento da minha justiça. 9. Momentos de solidão. Reflexiva, você se lembra de, ainda criança, gostar de estar sozinho? Não por tristeza ou isolamento forçado, mas por prazer. Talvez você gostasse de sentar no quintal observando as nuvens, ouvir o som do vento nas árvores ou apenas pensar sobre a vida enquanto todos estavam distraídos com outras coisas. Enquanto o mundo corria lá fora, havia algo dentro de você que encontrava sentido no silêncio. Crianças escolhidas por Deus muitas vezes têm uma afinidade natural com a solitude. Elas não fogem das pessoas, mas encontram na quietude um lugar onde a alma respira. É ali que Deus sussurra. É ali que pensamentos se tornam orações, que o céu parece mais perto, que o coração sente que há algo maior o chamando. Exemplo bíblico: João Batista. João cresceu no deserto, longe dos holofotes, longe dos centros religiosos. Mas foi ali, na solidão do deserto, que ele foi sendo moldado por Deus. Lucas 1,80 diz: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia de aparecer publicamente a Israel. O deserto, que para muitos é lugar de abandono, para os escolhidos é escola de preparação, reflexão e aplicação. Você gostava de momentos sozinho, observando a natureza, escrevendo, desenhando ou apenas pensando. Já sentiu uma paz e profunda em lugares silenciosos, enquanto outros buscavam agitação. Já se pegou sentindo algo, sem saber explicar, enquanto estava em silêncio. Isso pode ter sido Deus te chamando na linguagem da paz. Muitos confundem solidão com fraqueza, mas para os escolhidos, ela é muitas vezes um portal de intimidade com o Criador. É quando tudo se cala ao redor que conseguimos ouvir o que realmente importa. Esses momentos que pareciam simples, uma tarde sozinho olhando o céu, uma caminhada silenciosa, um pensamento profundo antes de dormir, podem ter sido encontros com o Eterno. Ali, Deus te revelava sensações, percepções e consolos que moldaram sua sensibilidade espiritual. E se aquela paz que você sentia na infância, ao ficar sozinho, era a presença silenciosa de um Deus que te preparava, em segredo, para algo grandioso? 10. Intuição. Sobre o futuro, você já sentiu, ainda quando criança, aquela sensação estranha e profunda de que sua vida estava destinada a algo maior, especial, único? Talvez fosse um sentimento difícil de explicar, uma espécie de certeza silenciosa que pulsava no seu coração, mesmo quando o mundo ao seu redor parecia pequeno e comum. Essa intuição, essa percepção inexplicável do futuro, não é mera imaginação. É um sinal divino.
Deus já começava a plantar em você a semente do seu propósito, mesmo antes de você entender o que isso significava. Há algo poderoso em reconhecer que você não está aqui por acaso, que mesmo sem mapas ou planos claros, há um chamado oculto, um destino que está sendo tecido pela mão do Criador. E esse chamado, muitas vezes, começa como uma voz interna, um pressentimento que guia seus passos mesmo nas horas mais incertas. Exemplo bíblico: José, filho de Jacó, enfrentou traições, prisões e injustiças. Ainda assim, desde jovem, ele teve sonhos e visões que indicavam que sua vida teria um impacto grandioso. Gênesis 37, 9. Mesmo nos momentos difíceis, ele segurou firme a intuição de que Deus tinha um plano para ele. Um plano que o levaria a salvar muitas vidas e a se tornar um líder de destaque. José é um exemplo vivo de que a intuição divina pode resistir às tempestades, guiando-nos para cumprir nosso destino. Reflexão e aplicação. Você se lembra de momentos na infância em que sentia que sua vida teria um impacto, mesmo sem saber exatamente como? Já teve aquela sensação de que estava caminhando para algo maior do que a rotina ou o esperado? Sentiu, no fundo do coração, que sua jornada seria marcada por propósitos especiais? Essa intuição é Deus falando diretamente com você. É Ele dizendo: eu te conheço, eu te escolhi, eu tenho planos de prosperidade e esperança para você. Não subestime essa voz interior. Mesmo que pareça vaga ou confusa às vezes, ela é a bússola que aponta para a sua missão. E se toda essa sensação que você teve, aquela certeza silenciosa, aquele brilho no olhar, fosse na verdade a mão de Deus guiando seus passos desde a infância, permita-se ouvir essa intuição com mais atenção. Ela é o fio invisível que conecta seu passado, seu presente e seu futuro, mostrando que você foi feito para realizar algo verdadeiramente grandioso. Easy. Conexão com a natureza. Ou criação, você se lembra de quando criança, olhar para o céu estrelado e sentir algo que ia além da simples admiração? Aquela sensação de maravilha, de que o universo não era apenas um conjunto de estrelas e planetas, mas um grande palco onde Deus mostrava sua majestade. Ou talvez fosse o som do vento nas árvores, o cheiro da terra molhada depois da chuva, ou o canto dos pássaros que fazia seu coração bater mais forte, como se, por um instante, você estivesse conectado a algo infinito e sagrado. Crianças escolhidas por Deus frequentemente têm uma sensibilidade especial para a criação. Elas percebem a mão do Criador nas coisas simples e grandiosas da natureza, sentem que ali está um convite silencioso para reconhecer o poder, a beleza e o amor de Deus. Esse fascínio não é mera curiosidade infantil. É um chamado divino para contemplar, respeitar e se inspirar no mundo que Deus fez com tanto cuidado. Exemplo bíblico. Davi, antes de ser rei, era um simples pastor de ovelhas, mas já mostrava uma profunda conexão com a criação ao compor salmos que exaltavam a glória de Deus refletida na natureza. No Salmo 19:1, ele declara: os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Davi via nas estrelas, no céu, uma mensagem divina que fortalecia sua fé e o preparava para o chamado maior que viria. Reflexão e aplicação. Você lembra de momentos em que a beleza da natureza te tocava profundamente? Já sentiu, ao observar o nascer do sol ou o movimento das ondas, um sentimento de paz e reverência? Esses momentos de encantamento podem ter sido Deus te revelando sua presença através da criação. É nessa conexão com a natureza que muitos primeiros chamados começam.
Deus fala através da grandiosidade dos céus e da delicadeza das flores, mostrando que Ele está presente em cada detalhe da vida. E se aquele fascínio que você sentia, aquela admiração silenciosa e respeitosa pelo mundo ao seu redor, fosse um convite para perceber o Deus vivo que está em tudo, permita-se redescobrir essa conexão. Ela é um lembrete poderoso de que você é parte de um plano maior. Um plano em que a criação e o Criador caminham lado a lado e onde seu propósito também está inserido. 12. Desejo de fazer a diferença. Você se lembra de quando era criança e já sonhava em mudar o mundo? Talvez quisesse ser um herói, ajudar alguém em apuros, ou simplesmente fazer algo que deixasse um legado de bondade e justiça. Esse sonho, por mais simples ou grandioso que fosse, é muito mais do que uma fantasia infantil. É um sinal poderoso de que Deus plantou em seu coração um propósito de impacto, um chamado para transformar vidas e tocar o mundo ao seu redor. Desde cedo, Deus sussurra no coração dos seus escolhidos que eles não foram feitos para viver passivamente, mas para serem agentes de mudança. Esse desejo de fazer a diferença, mesmo quando você não sabia exatamente como, é uma semente divina que germina, cresce e floresce ao longo da vida. Exemplo bíblico: Esther, uma jovem que parecia comum, foi colocada em um lugar estratégico para salvar seu povo. Esther 4:14. Ela poderia ter vivido na segurança da invisibilidade, mas ouviu o chamado para agir, mesmo sem entender plenamente seu papel no começo. Seu desejo de proteger e ajudar tornou-se o instrumento através do qual Deus realizou um milagre. Esther é prova viva de que os sonhos de infância podem ser o prenúncio de um destino grandioso. Reflexão e aplicação. Pense nos sonhos que você tinha quando criança. Quais eram suas maiores aspirações? Já sentiu aquela vontade ardente de ajudar, de fazer algo que importasse, mesmo que não soubesse exatamente como? Esse desejo pode ter sido o próprio Deus despertando em você a coragem para cumprir sua missão. Nunca subestime o poder dos seus sonhos de infância. Eles carregam pistas preciosas sobre o que Deus planejou para a sua vida. O mundo precisa da sua luz, do seu amor e do seu compromisso em ser um instrumento de transformação. E se todo aquele anseio, toda aquela vontade de fazer o bem e de ser importante fosse, na verdade, um chamado divino que ecoa desde o seu começo, permita que esse desejo floresça e guie seus passos. Deus já colocou em você tudo o que é necessário para ser uma força de mudança no mundo. Conclusão. Agora, convido você a olhar para a sua infância com olhos renovados, olhos que enxergam além do tempo, das lembranças e das situações, para perceber o que Deus já estava fazendo em sua vida desde o princípio. Cada sinal que exploramos juntos, aquela sensibilidade espiritual, a coragem inesperada, os sonhos e visões, a empatia que tocava o coração dos outros, não foram simples coincidências ou experiências passageiras. Foram sementes preciosas plantadas por Deus em solo fértil, em você. Deus te escolheu, te formou e te preparou muito antes do seu primeiro suspiro. Ele conhecia cada detalhe do seu ser e já tinha um plano perfeito para a sua vida. Talvez durante sua infância você tenha sentido essa voz suave, essa intuição, mesmo sem entender direito. Talvez tenha vivido momentos que pareciam pequenos, mas que carregavam um propósito divino. Esses sinais são como pegadas de Deus na sua história, provando que você nunca esteve sozinho, que sua vida tem um significado maior. Hoje, te convido a fazer uma pausa, fechar os olhos e se conectar com essa verdade. Ore comigo agora, pedindo a Deus clareza para entender o chamado que Ele plantou em seu coração desde a infância. Senhor, como posso viver o propósito que o Senhor sonhou para mim?
Como posso reconhecer os caminhos que preparaste? Deixe que as memórias fluam, aquelas lembranças, aquelas sensações que surgem na sua mente e coração. Anote tudo o que Deus te revelar. Seja paciente e confiante, porque Ele está guiando cada passo seu, mesmo quando o caminho parecer incerto. Lembre-se do versículo poderoso que nos assegura o cuidado de Deus desde o ventre materno. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Salmos 139, 13 e 14. Esse texto nos lembra que você é uma obra-prima, cuidadosamente moldada pelo Criador. Você não é fruto do acaso. É um projeto divino, um plano perfeito, uma missão de luz. Então, entregue sua vida nas mãos de Deus. Peça que Ele continue revelando os sinais e te dando força para caminhar na direção que Ele preparou, especialmente para você. Vamos orar juntos. Senhor Deus, agradeço por me escolher antes mesmo de eu nascer. Obrigado por cada sinal, cada momento, cada intuição que o Senhor plantou em minha infância. Ajuda-me a abrir os olhos do meu coração para reconhecer meu chamado e a viver com coragem e fé o propósito que tens para a minha vida. Que eu seja luz onde quer que eu vá e instrumento do teu amor no mundo. Em nome de Jesus, amém. Você foi feito para algo extraordinário. Não esqueça disso. Deus te ama profundamente e está com você em cada passo dessa jornada.